Você tem um sonho de ter sua própria linhagem da galinha balão tradicional, ter sua marca registrada no mercado como sua, sendo animais da sua genética? Então, venha comigo, através desse conteúdo, saber como fazer sua própria linhagem genética e ter sua marca registrada no mercado. Meu nome é Tiago Pedreira, sou médico veterinário RT da Federação de Criadores da Galinha Balão Tradicional e nesse vídeo vamos saber como utilizar formas estratégicas de fazer sua própria linhagem. Hoje eu vou te mostrar o passo a passo para construir uma linhagem sólida, reconhecida e fiel ao padrão racial. Ou seja, ela tem que ser fiel ao padrão racial, mas também ter características únicas que representem a sua linhagem, ter a sua essência, como se fosse a sua receita. Mas devemos também seguir o padrão racial. Por que seguir o padrão racial? Vou te dar aqui um exemplo. Quando se trata de raça pura, e vem na primeira impressão a gigante negra de Jersey. Você vai encontrar a gigante negra de Jersey laceada ou gigante negra de Jersey vermelha? Não, porque é uma ave que passou por um crivo de seleção, por um padrão racial e esse padrão racial é seguido, pois é uma característica dessa raça ter a plumagem negra. Então não pode se destoar do padrão dessa raça. A mesma coisa é quando você cria uma genética própria, uma linhagem própria sua. Ela tem que estar diferenciada de outras genéticas, mas ela deve estar sempre rente ao padrão racial. Esse é o maior desafio. É você ter algo com a sua marca, mas também que seja compatível com o padrão racial. Esse vídeo é para que você possa ir além da criação comum e você deixar um legado genético, uma marca sua, entendendo o que é uma linhagem. Bem, para entendermos o que é uma linhagem, é um grupo de aves com características padronizáveis, estáveis e que expressam a seleção de um criador. Por exemplo, você tem uma raça pura. Dentro dessa raça pura, você tem algumas linhagens, porque são indivíduos que são mais aparentados geneticamente e que possuem características distintas de outras linhagens dentro da mesma raça. É como se fosse uma pirâmide. Você tem aqui na base a raça, subindo a linhagem, e essa linhagem você tem algumas características marcantes diferentes. Por exemplo, você tem uma determinada raça pura, algumas linhagens com algumas características. Você tem a linhagem do criador A, que tem penas mais exuberantes. A linhagem do criador B, aves mais robustas. A linhagem do criador C, aves com a crista maior. A linhagem do criador D, animais mais férteis. Então, cada linhagem ela tem a sua marca. Então, isso é muito importante para o criador deixar o seu legado. É o DNA da sua criação. É importante ter essa consistência genética, porque ela vai te direcionar para, se você quer selecionar uma aparência, um temperamento, um desempenho distinto da sua linhagem, que vai te tornar diferente das outras. E não é simplesmente você pegar um galo de um criatório com outro e outro, e misturando com outras galinhas, e em uma geração, duas, você dizer eu tenho uma genética própria. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Você tem uma genética própria quando você tiver características definidas que te distinguem de outros animais. Quando você tiver um plantel dessa forma, aí sim você pode dizer que tem uma linhagem própria do seu criatório. Isso é muito importante, porque te leva a um legado genético, uma contribuição genética muito importante para a raça. Vou te dar aqui um exemplo simples. Vai chegar um momento onde você vai ter um animal onde você vai bater o olho, alguém vai bater o olho, vai olhar esse animal e vai dizer: ah, esse animal pertence ao criatório B, ao criatório C, porque essa linhagem está tão definida e já
ganhou uma popularidade grande que ela virou uma marca registrada do criatório. E isso é de um valor muito grande, de uma satisfação muito grande para o criador, porque ele sabe que está deixando um legado genético para a raça, uma contribuição, produto do seu empenho, do seu trabalho, da sua confiança, do seu preparo, da sua competência, de todo o seu amor, de todo o seu desempenho em relação àquela raça. Ou seja, isso é o produto do desempenho, do esforço que esse criador tem para com a raça. Então, o dinheiro que ele investe também, porque todo tempo consome dinheiro. Então, isso é muito importante para a contribuição da raça. E como definir os seus objetivos de seleção? Qual tipo de corpo você quer fixar? Quais cores você deseja trabalhar? Qual perfil de ave mais rústica, mais vistosa, mais produtiva? Então você tem que saber, através dessas características, fixar um determinado padrão. Mesmo você colhendo material genético de outros plantéis, você tem que saber fixar utilizando a abertura de sangue, utilizando o fechamento de sangue, principalmente quando você quer tornar uma ave sua marca, você pode colher ali o máximo de material genético possível de vários criatórios, você juntar aquela genética e depois você, através do processo de cruzamentos endogâmicos, fechamento de sangue, você selecionar aquela determinada característica que você quer e você formar ali uma identidade única através da recombinação genética. Porque a genética ela é maleável e também maravilhosa, porque ela te dá toda essa condição que você necessita. Então você consegue, através do tempo, de cruzamentos assertivos, através do tempo de seleção, produzir animais que vão te dar uma característica única que vai ser o porta-voz do seu criatório, vai ser a sua marca registrada. Por exemplo, você pode ter animais que seu criatório tem aquela cor de maior prestígio. Seu criatório pode ser referência, por exemplo, na cor Mottled. Você pode produzir os animais com melhor padronização da cor Mottled. Isso é uma característica genética exclusiva do seu criatório. É sua genética, é sua linhagem. Da mesma forma que a mil flores, você pode ter animais com cristas excelentes, com barbelas excelentes, com conformação corporal excelente. Então, tudo isso são características que vão fazer você se diferenciar de outros criatórios e produzir uma genética única e sua, que vão bater o olho e vão dizer: ah, esse animal é do criatório A, ah, esse animal é do criatório B, ah, esse animal é do criatório C. Então, tudo isso é muito importante. Você pode também focar em postura, em rusticidade e outras características visuais. E aí tenho aqui uma dica para você. Comece com um grupo pequeno e selecione cuidadosamente e com critério, porque você precisa ter um controle. Se você tem muitos animais, ali você pode ter um descontrole e perder a mão da seleção. Isso pode ser prejudicial e fazer com que você volte ao tempo de novo e volte atrás e faça com que você perca tempo, dinheiro, trabalho que você estava se dedicando, mas estava se dedicando de uma forma errônea. Ou seja, você tem que saber o que quer selecionar, pegar um grupo pequeno de animais e criteriosamente analisar esses animais e cada acasalamento, para que você tenha um melhor direcionamento e que você tenha uma melhor propensão a ter aquela determinada característica fixada no seu plantel. Outro ponto importante é a escolha dos fundadores. Os fundadores são os animais que formarão aquela linhagem sua. Esse é um dos pontos mais importantes. Bons fundadores te darão bons frutos, pois você escolhendo os melhores reprodutores e as melhores matrizes para as determinadas características que você precisa, vão te fazer melhorar muito e diminuir o seu tempo de seleção. Você vai fazer com que chegue mais rápido aos seus objetivos e com a qualidade melhor, evitando imprevistos e também gasto de tempo e dinheiro. Escolha um galo e 3 a 5 galinhas que representem aquilo que você deseja manter. Isso é muito importante, pois é um número pequeno, mas também é um número que já te dá uma forma de trabalhar.
Dê preferência a aves com registro racial e que estejam dentro do padrão racial. Isso é muito importante. Você tem que pegar uma ave que seja comprovadamente pertencente àquela raça, visualmente e também de forma através de um critério de registro. Ou seja, essa ave tem que ser registrada, tem que estar tudo certinho para que você tenha a segurança de não ter imprevistos e você ter ali animais de boa qualidade para você formar a sua própria linha de sangue, sua própria linhagem. E lembrando, ainda não estamos em fase de registro, mas brevemente estaremos já registrando as aves. Então fique atento e saiba pegar na mão de criadores que sejam federados e que tenham aves registradas, pois isso será fundamental para que suas aves possam ter um bom desempenho no futuro e que você possa colher frutos do seu trabalho e que você possa mais rapidamente atingir seus objetivos produzindo animais já da sua própria genética, que você fabricou, que você produziu. É importante também verificar a conformação, o corpo, as penas, a crista, a canela, a cauda, a exceção da cauda, o corpo que deve estar na horizontal, que é um corpo presente nos animais banquivoides, tem que ter uma crista bem plantada, uma cabeça levemente convexilínea, um corpo robusto, abalauado, com boa carcaça, preenchimento de peito, de asa, de coxa, de sobrecoxa, canelas grossas, características que deixam o animal dentro do padrão racial. Então, tudo isso é muito importante. Ter barbela central, junto com a barbela dupla, bem definidas, barbelas simétricas, ou seja, características muito importantes para a raça. Tem animais também com penugem na canela, alguns animais apresentando topete, outros não. Então é muito importante que você tenha animais com características positivas, que estejam dentro do padrão racial. Saúde, fertilidade e rusticidade. Também tem a questão do temperamento e a docilidade, que é muito valorizado na balão. Quanto mais dócil o animal, melhor de mexer. Se você quiser trabalhar com inseminação artificial, um animal de fácil maleabilidade é muito bom, isso agrega muito valor ao animal. Então é muito importante que você siga essas linhas para ter uma linha genética exclusiva sua com animais aptos que possam ser utilizados depois em cruzamentos estratégicos com outras linhagens para produzir animais ainda melhores. E o criador chegar e falar: não, eu quero um animal do criatório A com animal do criatório B, porque eu quero produzir um animal que tenha um conjunto dessas características. Isso é interessante, que é você estar sempre proporcionando uma rotatividade entre as linhagens, fortalecendo e desenvolvendo geneticamente a raça. Faça sempre acasalamentos e observe os filhos diretos, pois é muito importante também saber o que está produzindo. Avalie o que foi herdado, que características se repetem e o que precisa melhorar. Esses são os primeiros cruzamentos e avaliações que você deve ter, para que você possa colher os melhores frutos, a você saber selecionar quais são aqueles melhores animais que você está produzindo para replicar essa genética e cada dia que passa melhorar e cumprir com mais eficiência os seus objetivos. É muito importante que você saiba identificar essas aves. Marque-as com anilhas, com código representando a baia, representando também o animal de forma individual e que isso faça com que você tenha um melhor controle genético. E também repetir o processo por 3, 4, 5 gerações para que você possa cumprir o papel de ter uma linhagem próspera e também uma linhagem que seja referencial do seu criatório, que seja produzida no seu criatório. Essa questão das gerações ela é relativa, pois, de certa forma, os genes trabalham com a loteria genética. Porém, devemos saber que podemos utilizar essa loteria genética ao nosso favor, selecionando os animais de melhor qualidade. Quando selecionamos animais de melhor qualidade, a cada geração que juntamos, produziremos animais de melhor qualidade ainda. Isso irá proporcionar um menor número de gerações
que serão utilizadas para que o melhoramento genético aconteça e a estabilização daquela linhagem própria sua aconteça. Isso pode durar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gerações, porém, essas gerações podem ser encurtadas você sabendo direcionar corretamente os cruzamentos e seus objetivos. E na hora de fixar sua linhagem, o que devemos fazer? Após ter 3, 4 gerações bem selecionadas, você já pode dizer que está formando sua própria linhagem, apesar de que em alguns casos pode demorar ainda mais um pouquinho. Mas se você já tem animais com características fixadas e diferente de outros animais, de outros criatórios, você já pode dizer que já produziu uma linhagem própria sua. E o que define isso? Repetição de características desejadas semelhante ao padrão que você estabeleceu. E também características únicas presentes no seu criatório. Como dito antes, você pode ter os melhores animais para representar a comotley. Então, isso já é uma característica que define seu criatório como o melhor produtor de animais de melhor padrão de plumagem motley. Isso já é um ponto que já te mostra que você está produzindo animais com a sua marca, com a definição do seu criatório, ou seja, com a sua genética. Uma das partes mais importantes é o reconhecimento visual. Quem vê sabe que é sua criação. Ou seja, você já é como se fosse um rótulo. Você vê aquele animal, você associa imediatamente aquele determinado criatório. Então, esse é o ponto-chave. E você dizer que tem uma linhagem própria sua. E o que não fazer? Não troque de objetivo no meio do caminho. Seja firme na seleção. Se você traçou um objetivo, persista. Se você mudar de ideia, você vai perder todo o seu trabalho e no final você não vai chegar a lugar nenhum. Porque você vai ter que trocar tudo novamente, recomeçar e tudo que foi gasto vai ser perdido e você pode até depois nem conseguir nenhum e nem outro. Então, antes de tudo, estude o que você quer, planeje seu plano de cruzamento e mantenha-se firme. Apesar dos desafios, mantenha-se firme nos seus objetivos que você irá conseguir. Evite cruzar sem critério, só porque a ave é bonita. Não faça isso. Beleza não compõe mesa. Ou seja, você não pode somente selecionar uma ave porque é bonita. Você tem que selecionar uma ave que é produtiva, que tem características que são excepcionais e características que vão definir a sua linhagem, e aves que também não destoam do padrão racial, aves que estão ligadas ao padrão racial. Não foque em quantidade antes de ter qualidade. A quantidade vem depois. Primeiro é a qualidade. A qualidade você replica, mas se você tiver animais de má qualidade, você não pode replicar, pois você vai estar tendo animais de baixa qualidade em maior número do que os animais de pouca qualidade. Então é importante que você sempre preze pela qualidade em vez da quantidade. Formar uma linhagem é como plantar uma árvore. Exige visão, paciência e cuidado com as raízes. Você também deve regar, cuidar, evitar o excesso de sol. A mesma coisa quando você está fazendo cruzamentos. Você tem que ser zeloso e cauteloso. A galinha balão tem uma história linda e você pode escrever sua história dentro dela. Comece pequeno, mas comece certo. Então, eu vou te dar aqui uma dica. E aqui eu tenho uma excelente notícia para vocês. Estarei fazendo uma coisa única no Brasil em relação à galinha balão tradicional. Estarei indo para o Rio de Janeiro, no criatório Chave do Paraíso, do amigo e criador Walter Silveira, lá em Maricá, no Rio de Janeiro, onde iremos fazer um protocolo onde faremos uma própria linhagem desse criatório. E também você pode ter esse serviço, que inclusive é um serviço que é pouco conhecido no nosso país. Basta você entrar em contato comigo, pode me chamar pelas redes sociais e pelo meu telefone que estarão aqui no vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal da Federação e também se inscrever no meu canal, Tiago Pedreira Médico Veterinário, onde você também terá acesso a outras informações muito importantes sobre a criação de uma determinada linhagem e também outras formas de cruzamento. Então, não se esqueça de deixar o like e de compartilhar com seus amigos, familiares, e vamos que vamos juntos para a criação da galinha balão tradicional.